Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês como funciona a geração de desenhos 2D no TX. A primeira coisa é o seguinte, a geração de desenho 2D só está disponível nas versões full, ela não está disponível nem vai ficar nas versões de teste. Os desenhos ele tem um menu próprio, que está aqui, Drawings, que vai estar liberado na versão full, certo? E onde nós temos inicialmente essas duas opções, novos desenhos e abrir desenhos existentes. Então nós vamos abrir um desenho novo. Ele abre a janela de desenho, onde nós vamos criar esses desenhos. E a minha primeira opção aqui é inserir uma vista, né? Então eu vou inserir uma vista XZ aqui, tá? A hora que eu clicar aqui, ele vai voltar para a minha tela do modelo, onde ele vai esperar que eu selecione um grid ou alguma peça que defina o eixo que eu quero, né? Então eu vou clicar, por exemplo, nessa coluna do eixo 7 aqui, ó, cliquei, ele vai para a janela do desenho 2D e me cria o desenho 2D dessa vista, tá? Que ele chamou de view, tá? Essa moldura aqui é a moldura do quadro, os limites da onde ele fez a projeção da estrutura. Se eu der 2 cliques no quadro, eu abro essas propriedades, né? Essas propriedades têm o nome, então ele veio como view, eu vou mudar aqui para eixo 7. A escala está 1:50, vou deixar assim. Eu tenho a profundidade para cima e para baixo de 500 milímetros, eu posso modificar assim como funciona nas vigas 2D. Tá? Eu tenho um filtro, então eu posso dizer para ele que peças que eu não quero que apareça, por exemplo, o nome, eu quero que sejam diferentes do guarda-corpo, aqui ó, guarda-corpo, aplica. Então, a hora que eu aplicar isso aqui, ele vai tirar o guarda-corpo, né? Então eu consigo aplicar filtros, né? Aqui tem umas opções do que ele vai mostrar as linhas de grid, vai mostrar os parafusos, as linhas e pontos de construção, as partes escondidas, eixos de construções e pontos de construção. O que são as peças escondidas? Você, num desenho 2D, você não apaga uma peça porque ela está no modelo, ela está amarrada com uma peça no modelo. Mas você pode escolher que você não quer exibir essa peça, certo? Então essa cantoneira, por exemplo, eu vou clicar com o botão direito nela e vou dizer assim, ó, esconda essa peça. Ela está escondida. Então ela não vai aparecer no nosso desenho DWG depois. Então eu posso selecionar uma série de peças e esconder. Mas como na minha opção aqui está Mostre Hidden Parts, na verdade ela está aqui, ó. Se eu selecionar, ela está aqui, ó. Tá vendo? Então por que ela precisa aparecer aqui? Porque eu posso mudar de ideia e dizer assim, não, me mostra ela de novo. Ok? Agora, se eu desligar, ela não apareceria mais. Então, aqui são as definições dessa minha janela, desse meu viewport. Eu acabei não fazendo a mudança aqui, ó, eixo 7, modify, tá? Ele vai mudar aqui. Quando eu clico nesse quadro, ele ressalta os pontos de borda, é onde eu posso, por exemplo, modificar a área onde eu quero que ele desenhe. Então eu posso pegar só um pedaço do desenho, tá? O título eu posso posicionar em qualquer lugar, ó, eu vou movimentar ele da maneira que eu quiser. E daí eu posso inserir indefinidamente quantas vistas eu quiser, ou eu posso inserir, por exemplo, nessa vista, um corte. Então eu vou dizer para ele que eu vou querer um corte daqui até aqui, olhando para cá, ó. Aqui eu já estou dando inclusive a profundidade do corte. Ele vai criar uma nova vista criando esse corte aqui, né? Então ele indicou aqui um corte A e aqui ele indicou, já fez o corte A. Digamos que eu queira mudar esse corte A aqui e colocar uma escala de 1:10 em vez de 1:50. Então aqui eu tenho o meu corte A com a escala 1:50. Ele é um quadro fora, eu posso aumentar, posso modificar ele, nesse aqui eu posso, não, tá muito pouco, eu quero aumentar aqui um pouco, quero
enfim, eu posso fazer da maneira que eu quiser. Se eu quiser fazer um detalhe ou um corte em qualquer um desses quadros, eu posso fazer também. Ó. O detalhe é parecido com o quadro, mas eu vou selecionar um retângulo, ele vai reproduzir esse retângulo criando um quadro novo, né? Então, aqui eu quero isso aqui numa escala de 1:5, porque eu quero detalhar ele direitinho. Ó lá. Em 1:5 ele me criou o detalhe que ele chamou de B, ele criou aqui um contorno, chamando de B, né? E aqui ele criou o quadro, que eu posso movimentar, que eu posso fazer qualquer coisa. Então esse aqui seria, digamos, o meu primeiro desenho. Eu vou salvar o desenho, vou chamar de eixo 7, né? Estou com o desenho salvo. E agora eu vou criar o DWG do desenho, né? Basta eu clicar aqui, ele vai gerar, vai me pedir aonde que eu quero criar. Eu vou dizer aqui, ó, eixo 7, já tem até um arquivo, vou substituir, sim, estou criando um arquivo novo, ele vai exportar, exportou. Então, ó, vou abrir aqui a pasta do meu modelo, ele está lá, ó, DWG, eixo 7 DWG, vou abrir ele aqui no visualizador da Autodesk. Ok, abriu um zoom. Você vê que ele tirou aquele contorno que eu tinha colocado, aquilo só serve internamente para a gente poder movimentar as peças e alterar o lado. Isso aqui está na escala em que eu determinei nos quadros lá, né? E eu posso colocar isso aqui onde eu quiser na estrutura, colocar no formato, fazer as cotas adicionais que eu precisar, enfim, terminar o meu desenho. Então é um desenho 2D em DWG que você pode tirar de qualquer parte da estrutura. Alguns pontos importantes nessa concepção do desenho. Tá? O desenho, esse desenho aqui, ele não é fixo, ou seja, ele não salva o que está desenhado aqui, ele salva que esse quadro aqui tem um determinado plano com uma determinada profundidade e configurações de desenho. Toda vez que você lê o desenho, ele vai montar o desenho de novo. Então vamos reparar uma coisa aqui. Essa coluna aqui, ela existe aqui, certo? Está desenhada. Eu vou fechar o meu desenho e vou apagar no modelo agora a minha coluna. Apaguei a minha coluna. Agora eu vou ler o desenho de novo. O que ele vai fazer? Como o modelo não tem mais essa coluna, ele não vai mais mostrar esse desenho na coluna. Ou seja, o desenho vai estar sempre atualizado em relação ao modelo. Se eu mudar alguma dimensão, se eu excluir ou adicionar peças, qualquer alteração que eu faça, o desenho, quando eu abrir o desenho, ele vai estar atualizado. Né? Então vamos lá, ó. Abrir o desenho. Ele tem lá o eixo 7 que a gente tinha criado, vou mandar abrir, ele vai criar o desenho de novo, né? Veja que aqui, ó, não tenho mais a coluna, porque no modelo não existe mais a coluna. Então os desenhos, eles são atualizados conforme o modelo. Isso é muito importante, é um conceito muito importante para você ter em mente.